Tenho certeza que você já escutou o termo clássico, tipo, a obra de José de Alencar é uma obra do romantismo, é uma obra clássica sobre Brasil. A educação de Ana Botafogo, ela foi uma educação de bailarina, uma educação clássica. O que significa o termo clássico? Nós usamos a palavra e muitas vezes não sabemos o que significa, nem o que pode vir a significar. Então, acompanhe esse vídeo e vamos aprender um pouquinho sobre o que é a cultura clássica, a cultura greco-romana. Estudioso, enriquecendo com você, agora! Estou eu passeando aqui e vendo aqui atrás o nosso cérebro e uma série de símbolos. Vocês sabem que isso é simbólico e, por ser um símbolo, é uma abstração a partir de uma imagem, a partir de um objeto, uma condensação de informações. Pois é, as palavras elas também podem ter essa conotação. As primeiras civilizações são chamadas de civilizações hidráulicas, de civilizações de modo de produção asiático, Egito, Mesopotâmia. Aí vai ter hebreus, persas, fenícios de maneira geral. Mas agora nós vamos estudar quem? Grécia e Roma, as chamadas civilizações clássicas ou ocidentais. Cuidado com esses termos. A ideia de clássico está associada ao conceito de padrão, que o mundo grego e o mundo romano nos compõem como elemento civilizacional. Ocidental, porque são civilizações que surgiram na Europa pela primeira vez. Só que eu quero chamar a atenção sua de uma coisa. Quando nós usamos o termo Ocidente, quando nós usamos o termo clássico, nós queremos dar uma ideia de construção ideológica associada à ideia de civilização, racionalidade, equilíbrio emocional, onde o mundo é mundo e o mundo é melhor. Enquanto na ideia de Oriente está associada à sedução, ao mistério, à sexualidade, ao erotismo, ao mágico, ao sobrenatural, à barbárie. Até hoje, você tem que se ligar, porque muitos discursos que encontramos nos meios de comunicação, silenciosamente, nos compõem a ideia de que nós somos civilizados e quem não tem o nosso elemento cultural, ele não é civilizado. Esses conceitos, eles são estabelecidos a partir da história, da sociologia, da geografia. Aquele que achar que as ciências humanas e as linguagens, elas não são construções ideológicas, elas não são ferramentas de elaboração e constituição do mundo, vai ter um problema muito grande de entendimento de sua vida, e inclusive para as próprias questões do Enem, inclusive para os próprios textos que podem ser apresentados para a gente. Então, Grécia e Roma são elementos importantíssimos na criação do discurso do mundo ocidental. Primeiro de tudo, a cultura desses indivíduos está associada à elaboração de um controle sobre a natureza. Gregos e romanos, eles se estabelecem conscientemente como indivíduos superiores em relação às outras civilizações, compondo um elemento de etnocentrismo muito forte. Gregos e romanos entendiam que aqueles que não falavam grego, aqueles que não falavam latim, não tinham condições de compreender e se relacionar com o mundo, com a natureza. Eles eram os bárbaros. A palavra bárbaro vem do grego e significa aquele que fala com dificuldade, aquele que não consegue falar, ou então aquele que fala como uma criança, dando a ideia que as crianças são incapazes, dando a ideia que as crianças não conseguem compreender e se relacionar com o mundo corretamente. Gregos e romanos justificam, por exemplo, toda a estrutura de escravidão, não do ponto de vista racial. Não interessa se você é branco, negro, azul, transparente. O que interessa é que você não fala grego, você não fala latim, consequentemente, você é inferior. Você não pensa, você não raciocina. O seu corpo é criado, montado, estruturado apenas para o trabalho braçal. Apenas para o trabalho que não necessita pensar, que não necessita reflexão. Daí nós construímos ideologicamente a ideia do bárbaro como aquela coisa monstruosa, Conan, com a espada matando, arrancando a cabeça, estuprando, incendiando. Aquela ideia dos vikings produzida pelo cinema hollywoodiano. Cuidado, esses elementos não são necessariamente assim, mas nós somos levados a acreditar nisso por causa do filme, por causa de um documentário, por causa de imagens que são produzidas cotidianamente ao nosso olhar e no nosso inconsciente. Então, cuidado. Outro elemento importante é compreender o teatro grego, por exemplo, que é um elemento cultural fundamental, como uma composição social,
de crítica ideológica, de crítica política, de crítica comportamental. O teatro grego é um teatro que educa, que forma, que estrutura a sociedade grega. Por outro lado, o direito romano, do qual o nosso direito hoje se baseia, tem um elemento fundamental, a ideia de processo. Quem cometeu o crime? Por que cometeu? Quando cometeu? Qual foi a maneira que ele cometeu o crime? Uma coisa interessantíssima é entender que no direito romano, o fato ele é adequado à lei. O fato ele vai ser interpretado, o fato vai ser pensado, o fato vai ser raciocinado. Não é exatamente o que tem na lei que necessariamente vai ser seguido. A ideia de contralegem, de você ver uma situação, a partir dela você analisar, compreender, fazer uma série de desdobramentos e ver, não, a lei não vai se enquadrar necessariamente aqui. Isso é uma ferramenta de poder. À medida que os romanos foram se expandindo, controlando outras civilizações, os elementos culturais, as compreensões de mundo, as relações sociais, sexuais, familiares, políticas eram diferentes. Então, os romanos desenvolveram um direito que fosse capaz de se adaptar, de se moldar. Olha aí, direito e imperialismo, direito e expansionismo, direito e compreensão sobre a cultura do outro. Não necessariamente no sentido de compreender e aceitar, mas no sentido de facilitar o domínio, de conquistar, de dominar. O direito romano, como o nosso, evolui, se modifica de acordo com as necessidades da própria sociedade. Uma coisa importante também é compreender a mitologia. Ei, enriquecendo com você no Estudioso, se ligue, a mitologia ela não é religião. A mitologia ela é uma análise comportamental, psicológica da própria humanidade projetada nos corpos e no comportamento dos deuses. Nunca parou para perceber, não? Zeus, fortão, bonitão, grandão, poderoso, que namora com todas as mulheres, que ele vai namorar por bem ou por mal. Zeus é aquele cara que representa a virilidade, a masculinidade, a violência do ser masculino na formação do mundo ocidental, em que as mulheres são agregadas ao seu poder. Ou então quando a gente pensa, por exemplo, a deusa Atena, a deusa da estratégia, a deusa da inteligência, a deusa da guerra. Deusa da guerra? É sim. Atena também é a deusa da guerra. Diferentemente de Ares, Atena é a deusa da estratégia, a estratégia, raciocinar, pensar a guerra. Isso é fundamental, mostrando outro indicativo da cultura greco-romana, a guerra. Não existe a cultura da paz, existe a cultura da guerra, do combate. A sociedade grega e a sociedade romana se compõem no expansionismo, se compõem no domínio, na conquista territorial e na conquista de indivíduos, os transformando naquilo que eles são. Daí a ideia de processo de romanização, que é a ideia de transformar todos em romanos. Esse artifício era feito, inclusive, até mesmo pela própria arquitetura. Você sabia que desde o século I d.C., todas as cidades fundadas pelos romanos eram cópias de Roma, a capital do império que estava lá na Itália? Pois é, era maneira de manipular e de controlar o espaço para fazer com que os indivíduos se sentissem romanos, mesmo longe lá da toda poderosa cidade do mundo que era Roma. A civilização grega e a civilização romana são civilizações também que estabeleceram a diferença entre público e privado. São civilizações jurídicas, de grande reflexão do direito, do comportamento dos indivíduos perante a coisa pública. Daí a ideia de república, res públicos, coisa pública. Tanto no sentido da República Romana, orquestrada, organizada pelo Senado romano, como da polis, tanto Atenas como Esparta. A ideia da administração pública, a ideia do bem comum do cidadão. E aí se ligue, esse cidadão, ele não é todo o habitante, mas homem a partir de determinada idade, dentro de uma condição financeira e intelectual. Mas, de qualquer maneira, essa civilização grega e essa civilização romana são consideravelmente importantes. São expansionistas, escravistas, jurídicas e, sobretudo, constroem o elemento do público. Enriquecendo com você no Estudioso. Mais uma aulinha para fazer você pensar sobre o que é o termo
clássico, ocidental e de que maneira Grécia e Roma vieram a impactar a formação do mundo contemporâneo. Se liga aí, nos segue nas redes sociais, olha o link aqui na descrição.